Bom, o tema de hoje é falar sobre a ressonância magnética, a neuroimagem em relação à coluna lombar. As principais sequências da ressonância da coluna lombar são T1, T2, densidade de prótons, sequência de difusão, sequência de fluxo e uma miscelânea. Falando das características básicas de cada uma dessas sequências, T1 é basicamente a sequência que a gente usa para ver melhor aspectos anatômicos. Ela tem uma sensibilidade menor para ver aspectos patológicos. De forma geral, ela enxerga como hipersinal, com estruturas mais claras, a gordura subcutânea, a substância cinzenta e a medula óssea. E ela enxerga de forma mais escura, com hipossinal, o osso cortical e os fluidos, como líquor e urina, por exemplo. E a gente pode usar também a sequência com saturação de gordura, onde a gordura vai aparecer escura na imagem pesada em T2. Uma sequência que a gente tem para ver isso é o STIR, que é a sequência que usa o T1 curto, que é boa para ver edema ósseo. Aí você faz a saturação de subcutâneo para ver se tem edema ósseo. Usando a sequência de saturação de gordura, a gordura ficaria preta, com hipo ou isossinal. E T1 também é a melhor sequência para a gente ver a captação de contraste com gadolinium. Aqui falando de T1 pós-contraste, é a melhor sequência para a gente ver captação de contraste. As áreas que vão ficar com a captação de contraste vai ser geralmente áreas inflamatórias, áreas de infecção e tumores captantes de contraste. Agora, em relação a T2, T2 vai ter uma sensibilidade maior para ver patologias e vai ter uma sensibilidade um pouco menor para ver estruturas anatômicas. Estruturas em T2 que vão aparecer como escuras, com hipoisossinal, vai ser tendões, ligamentos, menisco, osso cortical e periósteo. E as estruturas que vão aparecer como brancas, com hipersinal, vão ser os fluidos, urina, líquor, por exemplo, efusões de articulações, musculatura e osso, e também os edemas também vão aparecer como claros. No entanto, a gordura pode aparecer também com hipersinal. E a gente, para ver um edema sutil de estruturas ósseas que tem medula, edema dentro da medula óssea, a gente pode fazer a supressão de gordura, que é o STIR, que é o T1 curto, onde a gente vai ver ali se tem edema ósseo ou não. Tendo edema ósseo significa que é uma coisa mais recente. Se for uma lesão sem edema ósseo, com STIR, o sinal mostra que pode ser uma lesão mais antiga, por exemplo. De forma geral, para diferenciar T1 de T2, a gente olha para o líquor. Líquor em T1 fica preto, líquor em T2 fica branco. E aqui é uma comparação de T1 com T2, mostrando aqui que o fluido de T1 fica preto, fluido em T2 fica branco. É importante também diferenciar entre substância cinzenta e substância branca nas duas sequências. Em T1, a substância branca ela vai geralmente se apresentar com hipersinal, enquanto a substância cinzenta vai se apresentar como isossinal. Então a substância branca em T1 ela vai ficar mais branca do que a substância cinzenta. Vai ter uma correlação importante, vai sendo a substância branca sendo branca, a substância cinzenta sendo cinzenta, como isossinal. Enquanto em T2, a substância branca ela vai ter um hipossinal e a substância cinzenta ela vai ter um isossinal. A substância cinza em T2 ela tende a ser mais branca do que a substância branca em si, que ela vai ter hipossinal. Então a gente vai ter uma inversão de cores em T2. Em relação à gordura, ela vai ser branca nos dois, em T1 e T2, só que em T2 a gente pode fazer a supressão de gordura. Se a gente fizer a supressão de gordura, a gordura vai ficar com isossinal. Se a gente não fizer em T2 a supressão de gordura, ela vai ter um hipersinal. E a musculatura nos dois ela vai se apresentar com isossinal.
E aqui uma comparação da tomografia com a ressonância, mostrando que a tomografia ela tem vantagem de ser mais rápida, por isso é melhor em situações de emergência. Ela tem uma sensibilidade maior para ver hemorragias agudas e para ver detalhes ósseos, para ver estruturas ósseas e calcificações. Agora falar sobre coluna lombar. Bom, em relação à coluna lombar, a ressonância é o exame mais indicado para investigação da coluna lombar. Porém, algumas limitações são as seguintes: pacientes que não têm as red flags, que não têm sinais de alarme, realizar de forma precoce a ressonância não se mostrou benéfico em relação ao tratamento conservador nesses pacientes. Não melhorou os desfechos. Então, se você não tem as red flags, você não tem indicação de fazer a ressonância rapidamente. A ressonância é um exame mais caro. E dos pacientes que apresentam dor lombar, 70% deles essa causa da dor vai ser atribuída à musculatura espinhal, por algum tipo de tensão ou entorse de alguma articulação. Bom, e aqui são as bandeiras vermelhas quando a gente tem um paciente com dor lombar e que tem necessidade de fazer uma ressonância, que é história de câncer associada à perda de peso, imunossupressão, alguma história de infecção, uso prolongado de corticoide no contexto da dor, uma dor que não melhorou com tratamento conservador, que geralmente tem uma duração maior do que 4 a 6 semanas. Essa é a primeira sequência do red flag, ela tem a intenção de investigar a presença de câncer ou de infecção, uma história significante de trauma, um paciente que tem alguma chance de ter osteoporose, alguma fragilidade muscular, e o prolongado uso de corticoides também, aqui com o objetivo de investigar mais as fraturas. E pacientes que tenham retenção urinária, perda de esfíncter com incontinência fecal urinária, ou anestesia em cela ou perda de força, né? E aqui seria os sintomas para pensar em síndrome da cauda equina ou comprometimento neurológico. Também seria uma indicação, uma bandeira vermelha para fazer ressonância rápida. E aqui algumas contraindicações, algumas relativas para a realização de ressonância: é o uso de marca-passo, presença de próteses como clipes de aneurisma, implante coclear ou próteses metálicas, por exemplo, parafusos pediculares. Lembrando sempre que essas próteses elas podem prejudicar a aquisição de imagem da ressonância. Paciente que tem claustrofobia também é um problema que pode ser resolvido com a ressonância com sedação. E paciente que tem a reação alergia ao contraste. E aqui são um ABCDE do que a gente tem que avaliar quando a gente vê uma ressonância da coluna lombar. Que é ver o alinhamento, como que estão as estruturas ósseas, como que está o canal medular, como é que está o disco e as estruturas ao redor, everything else. Esse é o padrão que a gente segue para avaliar a coluna lombar. Em relação ao alinhamento, a gente vê o alinhamento do corpo vertebral anterior, do corpo vertebral posterior, se eles estão alinhadinhos ou não, as facetas, se elas são sobrepostas umas às outras, vê o canal medular, sua porção posterior se está alinhada também, e alinhamento dos processos espinhosos, que geralmente faz essa curvatura, essa lordose. E a doença aqui, protótipo assim para a gente usar como para avaliação do alinhamento, é a espondilolistese. Pode ter uma etiologia traumática, degenerativa ou congênita, em que nela a gente vê a perda do alinhamento. Aqui a gente vê o exemplo da espondilolistese, a gente tem a perda do alinhamento da coluna, a gente tem o deslizamento do corpo vertebral anterior, não está mais alinhado com a parte anterior do corpo vertebral da vértebra abaixo, mostrando a espondilolistese. E aqui um alinhamento correto, né? A gente tem todos os corpos vertebrais anteriores, posteriores, o canal medular, processo espinhoso fazendo uma lordose, que seria o normal. Em relação ao segundo item que a gente avalia, é as estruturas ósseas, se tem fratura ou não. Se tiver fratura, a gente vai ver se tem a compressão do corpo vertebral, e a gente vê se a fratura é blástica ou se ela é lítica.
Na fratura, por compressão, a gente tem que ver se tem colapso da fratura, né? Graduando ela em moderada, leve e severa. Quando a gente tem compressão de 20 a 25% do corpo vertebral, ela é leve, moderada se faz de 25 a 40%, e quando a gente tem compressão de mais de 40% do corpo vertebral, ela é grave. Bom, aqui a classificação em relação à fratura por compressão. Grau 0 é vértebra normal. A deformidade leve é uma fratura em cunha discreta, tem pouca compressão. A deformidade bicôncava, e aqui a deformidade mais da parte posterior da vértebra. Basicamente os graus têm as mesmas coisas que se viu, que muda a intensidade. Suave é pouco e o grau 3 é uma deformidade mais importante. E em cunha a mesma coisa, e que a deformidade da parte posterior da vértebra seria uma cunha invertida. Aqui no exame real, mostrando uma fratura moderada, onde a gente tem uma fratura da parte medial da vértebra, né? uma compressão bicôncava, e aqui quase que um colapso vertebral severo, visto no STIR com hipossinal. Aqui tem outra fratura também por compressão severa. No STIR a gente vê aqui que é mais branca, mostrando que é mais recente, e aqui uma mais antiga, com hipossinal. E aqui é mais uma vez o que eu disse, a gente vê a fratura aguda e a fratura crônica. A fratura aguda ela se mostra branca, com hipersinal, mostrando região de edema, melhor visto no STIR. E no crônico a gente vê a presença de hipoisossinal, e no STIR aqui o isossinal, mostrando que não é uma fratura aguda, porque não tem edema. Bom, aqui tentando mostrar uma vértebra relativamente normal, na figura de T1 totalmente alinhada. A gente vê também uma área com leve hipersinal na região entre os discos, e essas setas mostram aqui uma região de hipersinal também, e que corresponde ao local do plexo lombar, da saída da região do plexo, que mostra esse hipersinal. E aqui na outra figura a gente vê uma região de hipossinal, rodeada por uma área de hipersinal, desses dois locais das setas, que representam a medula óssea normal do corpo vertebral. E um osso mais heterogêneo pode mostrar para a gente, indicar para a gente uma osteoporose do osso. E aqui em contraste a gente mostra um exame de follow-up de um doente. Aqui inicialmente um exame sem muita alteração, sem nada que chame atenção. 3 meses depois apresentam essas lesões características de metástase vertebral, aqui na processo espinhoso também, mostrando aqui múltiplas lesões de hipossinal, com áreas que são correspondentes de metástase, onde não tem medula naquele local para a gente pensar nisso, e tem um padrão mais homogêneo, mostrando lesão mesmo. Terceira coisa que a gente avalia é o canal medular e o cordão medular. A gente vê aqui o exemplo do cordão. O cordão medular geralmente ele termina em L1, L2. A imagem mostra aqui a compressão do cordão medular. É importante ver também a presença de tumor, presença de hematoma. Bom, o cordão medular ele pode ser comprimido por fratura óssea, pelo osso, por presença de hematoma, abscesso, tumor ou hérnia de disco herniada, que é exemplo de uma compressão medular por uma herniação discal. Bom, a compressão medular é uma emergência, precisando da abordagem emergencial, às vezes até cirúrgica. E aqui a gente vê uma imagem de um paciente de 70 anos que tem uma metástase de corpo vertebral e tem também uma metástase dentro do cordão medular, dentro do canal medular. Aqui mostra T1 com a lesão só da metástase vertebral. Quando a gente coloca o contraste, a gente consegue ver a lesão dentro do cordão medular. A metástase ela também capta contraste. Aqui a visão no corte axial mostrando essa seta vermelha, toda a área da metástase dentro do cordão medular. E em relação ao cordão, a gente tem que ficar bem atento à síndrome da cauda equina, que
é uma urgência, onde a gente tem um dano neurológico importante, cujos sintomas principais são dor lombar com aspecto de ciatalgia, perda de força de membros inferiores e uma anestesia ou hipoestesia em cela, associado também à incontinência fecal e urinária. E em relação às patologias do cordão e do canal medular, a compressão ela pode ser extradural, pode ser intradural e extramedular, e pode ser intramedular, quando pega o cordão medular. Extradural é uma compressão que vem de fora da dura, logicamente. Aqui mostrando a compressão extradural. Ela pode ser intradural e extramedular, já está dentro do canal, mas ela não está dentro da medula, e pode ser intramedular quando a lesão está dentro do cordão medular em si. Aqui uma compressão extradural, onde a compressão está fora do canal tecal. Aqui uma lesão intradural, porém extramedular. E aqui uma lesão intramedular, onde você consegue ver a lesão. Em volta da lesão a gente vê medula de um lado e medula de outro, circundando a lesão. O próximo parâmetro de avaliação da coluna lombar é avaliar o disco vertebral. Avaliar se tem discite, se tem protusão discal ou se tem perda de intensidade do disco. E aqui a anatomia básica da vértebra, né? Mostrando o núcleo pulposo, o anel fibroso, o pedículo. Do pedículo a gente tem a saída do forame intervertebral, forame neural. A gente tem aqui o ligamento flavo e o ligamento flavo, que é o ligamento amarelo. Aqui uma gordura epidural que fica posterior ao processo espinhoso. A faceta articular, processo espinhoso, lâmina, pedículo, processo transverso. E no paciente que tem compressão por causa do disco, a gente tem 4 níveis que a gente tem que conhecer. O nível do disco, o nível do forame, onde sai a raiz neural, o local extraforaminal, depois que já sai do forame, e o nível do recesso lateral. O nível do disco é o local mais comum de compressão, geralmente por protusão discal. O recesso lateral é a área que vai abaixo do disco e que corre lateralmente, seguindo em direção ao forame, a área do recesso lateral. Os fatores que causam compressão dessa área é artrose facetária e hipertrofia de canal, hipertrofia do ligamento amarelo, digo. E eventualmente também até herniação discal, principalmente herniações protusas do disco, também conseguem causar compressão dessa área. Ou pode ser inclusive uma combinação desses 3 fatores, da artrose facetária, hipertrofia do ligamento amarelo e herniação discal, geralmente com hérnia extrusa. A área de compressão do forame é uma compressão que acontece entre os 2 pedículos, na região que o nervo deixa o canal espinhal. A compressão nesse local do forame ocorre por uma artrose facetária, pode ser também por espondilolistese, por herniação discal na região foraminal e geralmente pelo disco da porção inferior, né? O disco da vértebra inferior que vai causar essa compressão aqui, não o disco. Vai ser uma compressão mais lateral do disco e vai ser nesse nível aí. E pode ser extraforaminal, que é o mais raro de acontecer, uma compressão nesse local. Geralmente ocorre por herniação discal lateral extrusa. É bem comum acontecer aqui. Pode também acontecer compressão por tumor, depois que o nervo deixa o forame, né? Uma região mais difícil de acontecer compressão.
essa compressão extraforaminal ocorre em 5% dos casos apenas. E acontece geralmente por compressão discal do nível inferior. Aqui é um exemplo de uma compressão lateral do disco. A herniação lateral do disco, ela faz a compressão do nervo que sai da raiz superior a ele. Então, a hérnia lateral de L4 vai causar a compressão do nervo de L5, já que ele sai de cima. Quanto à hérnia medial, vai ser o contrário, ela vai causar a compressão do mesmo nível dela. Vai ser a compressão do próprio L4, caso fosse esse o caso. Então, aqui a gente mostra uma herniação de L4 que gera uma compressão da raiz de L5, superior a ele. É importante a gente ver também a anatomia do forame intervertebral, saber se o forame está livre ou se ele está apertado. Em T2 a gente vê um forame livre, a gente vê ele bem branquinho, com espaço para a raiz sair. Aqui mostrando o recesso lateral. A estenose do recesso lateral é comum, principalmente em pacientes mais idosos. O recesso lateral é a região que o nervo passa da vértebra de cima para de baixo, o espaço abaixo do disco intervertebral de cima até ele sair no forame abaixo. Na pessoa mais idosa, a estabilidade da coluna vertebral vai caindo, gerando instabilidade. Isso gera hipertrofia do ligamento facetário, gera também artrose, hipertrofia do ligamento amarelo e até a herniação discal. Tudo isso contribui de forma multifatorial para apertar o recesso lateral. Aqui mostrando como todas essas coisas podem contribuir. Ligamento amarelo hipertrofiado, a faceta hipertrofiada, artrose da região da faceta e até um abaulamento da região discal. Tudo isso vai gerar uma estenose do recesso lateral. E aqui a gente vê uma artrose de faceta, a gente não vê quase nada da articulação facetária. Vê também hipertrofia de ligamento amarelo, ele totalmente preto. E aqui a região do recesso lateral bem apertada, bem comprimida. Aqui um esquema tentando mostrar para a gente a graduação da estenose do recesso lateral. Aqui o normal é você ver a articulação facetária, ver o ligamento amarelo, ver aqui essa imagem do canal, um espaço bom de saída do nervo dos dois lados. Aqui uma compressão moderada, onde você já vê a articulação facetária como uma linha única, uma perda de sinal do ligamento amarelo, certo grau de abaulamento discal, e o que você já vê uma região do recesso lateral mais tortuosa. Aqui a piora disso tudo, com piora da hipertrofia do ligamento amarelo, já com certo grau de artrose facetária, a articulação facetária também de qualidade bem pior, um abaulamento maior do disco, e aqui fica mais tortuoso e mais apertado ainda a saída por recesso lateral. E aqui a piora de tudo isso, mais hipertrofia de ligamento, mais abaulamento, mais uma região do recesso mais apertada ainda. E aqui no grau severo, onde você tem um espaço quase mínimo para a saída do nervo, né? O recesso lateral bem apertado. No axial T2, a gente pode ver que não tem nada de líquor visualizado em volta da saída do canal, né? Não tem líquor circundando aquela imagem da saída do nervo do canal. E isso mostra para a gente que tem ali estenose espinhal. Aqui a gente vê uma faceta com artrose. Vê também a gordura epidural bem. Aqui a gente não vê quase nada de líquor em volta da saída do nervo, né, da região do recesso lateral, que mostra que tem um grau de compressão importante. Associado à gordura epidural, a gente tem uma hipertrofia do ligamento amarelo, gerando também um grau de compressão. Aqui também mostrando um abaulamento discal. Tudo isso contribuindo para a estenose do recesso lateral. Outro fator também que a gente pode ter um cisto sinovial na região do recesso lateral.
e pode ser um fator também de compressão importante. Agora, em relação ao disco, a gente pode ter o disco normal, bem hidratado, sem nenhuma alteração. Pode ter um disco com certo grau de degeneração, de desidratação, um disco abaulado, um disco herniado, o disco preto, o disco reto e o disco totalmente degenerado e com presença de osteofitos ao seu redor. Em relação à localização da hérnia, aquelas que a gente já falou, ela pode ser central, paracentral, foraminal e extraforaminal. A gente pode ter também uma herniação focal e uma herniação difusa. A herniação difusa é uma herniação que tem um ângulo maior do que 90 graus e a herniação focal que tem um ângulo menor do que 90 graus. Em relação ao corpo da vértebra, né? Você divide a vértebra em quatro ângulos, que é um círculo, e aí se um ângulo de 90 graus for maior, ela é um abalamento difuso. Quando é um abalamento difuso, geralmente ele tem um núcleo pulposo intacto, mas ele abaulado. E aqui a definição de disco extruso e de protuso, que é em relação ao colo do disco. O disco extruso ele tem a região de saída dele menor do que a parte abaulada, como se fosse um cogumelo, enquanto o disco protuso, a base dele vai ser maior do que o ápice dele. Aqui é uma definição de migração e sequestro. Migração, o disco ele tem continuidade e entra no canal medular, e quando ele tem sequestro, ele perde essa continuidade e um pedaço de fragmento de disco fica sequestrado dentro do canal medular. Uma doença importante do disco é a discite, com osteomielite, onde os sintomas predominantes são dor lombar. Pode ter também sinais inflamatórios como febre. O patógeno mais comum é o Staphylococcus aureus. Pode também ter casos de tuberculose. Fatores predominantes é diabetes e uso de drogas intravenosas, imunossupressão, doenças reumatológicas, cirrose e manipulação da coluna vertebral por cirurgia. E na imagem a gente vê uma lesão que pega o espaço interdiscal, vista em T1 com a imagem hipointensa, e que ela capta contraste, Depois de fazer o contraste, ela mostra uma lesão captante de contraste, por isso inflamatória. E é uma lesão que pega principalmente a região dos end plates, até com erosão dos end plates. E outra coisa que a gente avalia quando a gente vê com a lombar é as coisas ao redor, tecidos moles, estruturas intraabdominais, o que tem por volta da coluna. Aqui é para não deixar passar nada de aberrante, por exemplo, um aneurisma de aorta abdominal incidental, que a gente pode ver na ressonância. E aqui a revisão, vimos o alinhamento, estrutura óssea, canal cordão medular, os discos e coisas a mais, everything else.